Olá, meu nome é Alfredo e este é o vídeo 13 da série sobre teoremas da incompletude de Gödel. Falaremos sobre a representação da aritmética e mostraremos como representar os axiomas usando as ferramentas que desenvolvemos até o momento, a função beta e o teorema da representação. Vamos lá? Começamos com duas ideias que trabalhamos até o presente momento. A primeira delas é a função beta e a função de codificação de sequências. Nesse caso, se nós temos uma sequência composta de n e depois uma sequência de valores A1, A2 até o AN, então essa sequência vai ser codificada por um número C, de tal modo que, quando usarmos a função beta e atribuirmos beta de um IC, então o resultado dessa função beta vai ser exatamente o iésimo elemento da sequência, o AI. E além disso, o elemento zero da sequência vai ser precisamente o tamanho da sequência em questão. Por isso que o n está aqui destacado. Além disso, nós vamos usar o teorema da representação, que nos diz que toda função recursiva é representável. Mas vamos usar isso de modo um pouco mais automático, ou seja, a partir da ideia de que uma função tem uma definição recursiva claramente estabelecida, então nós sabemos que existe uma representação que não faz uso das definições impredicativas. Começamos a codificação da aritmética ao atribuir a cada um dos símbolos usados na linguagem da aritmética a um número natural. Então, primeiramente, nós temos os organizadores, que são os parênteses. Então, nós temos o parênteses à esquerda, que vamos atribuir o número 0. Nós temos o parênteses à direita, que vamos atribuir o número 1. E seguimos com o mesmo procedimento. Os símbolos lógicos, que vamos resumir com o símbolo da negação, que recebe o número 2, o símbolo da disjunção, que recebe o 3, o existencial e a igualdade, que recebem o 4 e o 5. E agora vamos para os símbolos aritméticos, que são o zero, o símbolo da sucessão, o mais e o produto. Com isso, nós agora precisamos somente tratar ou dar um número, atribuir um número às variáveis da nossa linguagem. Então, para cada uma das variáveis, vamos atribuir os números restantes. Então, a variável x0, a primeira das variáveis, vamos atribuir o número 10, a x1 o número 11 e assim por diante, de modo geral. Vamos ter que o xi vai ter como código o número 10 mais i. Observem agora um exemplo dessa codificação. Uma fórmula qualquer, ela vai receber uma sequência de números. Então, se nós temos uma fórmula qualquer como existe x1, tal que não vale que x1 igual a zero, e nós temos aqui esses dois parênteses, então nós temos uma sequência de números que representa nessa codificação essa fórmula. Observe que nós temos quantos símbolos? Nós temos o existencial, depois o x1, parênteses, não, x1, igualdade, zero e o parênteses fechando. Nós temos 8 símbolos. Então, nossa sequência vai começar com o número 8, que diz o tamanho da sequência. Em seguida, nós vamos simplesmente buscando as correspondências na tabela que nós acabamos de fazer. Nós temos que, por exemplo, o número 5 é exatamente o número do existencial, depois o 11, que é a variável x1, depois o parênteses abrindo, a negação, e assim por diante. Nós temos esses valores. A partir dessa sequência, como nós já vimos, nós podemos atribuir um número que codifica de tal modo que a sequência, a função beta, decodifica esse número exatamente nessa sequência. Então, nós obtemos precisamente aquilo que nós queríamos, um número que codifica uma fórmula. Isso, contudo, não vai ser suficiente para todos os propósitos que queremos atender aqui nesse vídeo. Nós, além de ser capazes de codificar fórmulas, nós precisamos ter uma representação de uma forma que diga que o número em questão
é o número de uma fórmula bem comportada, bem formada. Vamos começar com um ferramental importante para o nosso problema. Primeiro, vamos tratar com a ideia de segmento de sequências. Se nós tivermos uma sequência que tem 6 símbolos e ela tem como objetos o 1, 3, 1, 0 e 4, isso vai nos dar um número. Esse número vamos representar por C. Agora, nós precisamos determinar o que seria uma subsequência, um segmento, uma parte dessa sequência. Ou seja, algo como do 1 até o 4, ou seja, do terceiro elemento da sequência até o quinto elemento dessa sequência. Essa nova sequência ela vai ser representada por 3, 1, 0, 4. E ela vai ser dada por um predicado, uma função que diz sec de 3, 5, C. C é o número que representa a sequência e essa função vai nos dar o número que representa a nova sequência, que é o segmento de 3 a 5 da sequência representada por C. Como que nós vamos obter esse resultado? A ideia é que se a nossa sequência S ela é composta de n, x1, x2, até um xa, até um xb e depois até um xn, e nós queremos o segmento que vai do A elemento até o elemento B, então o que nós precisamos fazer é ter um modo de reconhecer quem é esse número. Então, isso vai dar um número x de tal modo que quando aplicarmos o beta com o 0, ou seja, quando quisermos determinar o primeiro elemento da sequência, que é o tamanho da sequência, então aplicamos 0x na função beta, isso tem que dar o tamanho b menos a mais 1, que é exatamente o tamanho do segmento que vai do elemento A até o elemento B. Além disso, nós precisamos que em cada um dos elementos exista uma correspondência entre as duas sequências. Ou seja, para todo número i entre A e B, quando decodificamos a sequência original, que é representada por S, e decodificamos o número x, nós vamos obter exatamente os mesmos elementos. Mas observe que, quando estamos fazendo essa comparação, na sequência S, quando nós pegamos o aésimo elemento, nós temos que pegar o primeiro elemento da nova sequência. Então, nós fazemos esse ajuste diminuindo A e somando 1. Então, a fórmula que nos dá o valor do segmento de sequência é dado por essa fórmula, essa representação. E isso se trata de uma representação recursiva, uma recursão mais simples, porque, no caso aqui, nós temos quantificadores limitados. Vamos agora reconhecer uma fórmula. E antes disso, vamos reconhecer algo mais simples, que são os termos. Então, queremos expressar a ideia de que n é o número de um termo. Para isso, vamos retomar a definição recursiva de termos numa linguagem de primeira ordem. Um t é um termo quando t é uma variável ou é uma constante, ou t é obtido a partir de termos mais simples com os elementos, as funções básicas da nossa linguagem. Ou seja, t é S de t1, ou é t1 mais t2, ou é t1 vezes t2, onde t1 e t2 são termos mais simples. Isso garante que estamos tratando de uma definição recursiva. Agora, o que precisamos fazer é conectar com a codificação que nós estamos fazendo. Para fazermos isso, nós temos que trabalhar com a função beta e essa definição recursiva. O que vamos fazer é o seguinte: vamos dizer que a fórmula que queremos expressar é escrita como termo de n, e isso quer dizer que n é um número que representa uma sequência, que é um termo. Como que vamos reconhecer isso? Nós temos duas opções, como nós acabamos de ver aqui.
A primeira opção é que t seja uma variável ou uma constante. E nesse caso, a sequência dada pelo número n tem que ter tamanho 1. Então, beta 0n, 0 é o primeiro elemento da sequência representada por n, é 1. E, além disso, o segundo elemento, ou seja, beta 1n, vai ser uma variável ou uma constante. 6 é o número da constante 0, que é a única constante da nossa linguagem, ou beta de 1 vai resultar em x mais 10. X mais 10, lembra, são as nossas variáveis. As variáveis são o 10, o 11 e assim por diante. Então, essa primeira fórmula que nós escrevemos aqui reconhece o primeiro caso, o caso em que t é uma variável. Mas nós temos ainda o segundo caso, que está dividido em 3 casos. Então, nós temos mais ou as condições dadas pelo segundo termo. Seguimos, então, com a representação da ideia que temos S de um termo mais simples. No caso, nós temos, então, o símbolo S, um parênteses abrindo, uma sequência de símbolos e depois um parênteses fechando. Como que nós vamos representar isso? Nós vamos dizer que ou, primeiro, né? Então, a primeira opção acontece, ou vai acontecer o seguinte: o primeiro elemento, ou seja, beta 1n, ele é o S, ou seja, ele é o 7, ele é o número 7, e representa o símbolo S. O segundo elemento é um abrindo parênteses, e portanto 0. O último elemento é um parênteses fechando. Como que nós vamos obter o último elemento? Lembra que a nossa sequência ela começa com o tamanho da sequência. Então, o elemento 0 da sequência diz o tamanho da sequência e podemos, portanto, usar o beta 0n para obter exatamente o último elemento da nossa sequência. Então, vamos aplicar beta de beta 0n, n, e isso tem que ser fecha parênteses. Isso termina a primeira parte desse reconhecimento. Nós reconhecemos que começa com S, abre parênteses, tem uma sequência de símbolos e termina com um parênteses. Agora, nós vamos dizer que o restante é um termo. E como que nós vamos fazer isso? Nós vamos usar a nossa função que nos dá uma subsequência. Então, vamos tomar uma subsequência e vamos afirmar que essa subsequência é um termo. Essa subsequência ela vai do terceiro elemento, como nós podemos observar aqui, até o último elemento menos 1. Então, é um termo a subsequência que vai do 3 até o beta 0n menos 1. Isso é uma definição recursiva. Observe que nós estamos usando o predicado termo dentro da definição de termo. Porém, isso não vai ser problemático porque nós estamos fazendo isso de modo recursivo. Estamos recorrendo à fórmula a termos mais simples e, portanto, se trata de uma definição recursiva e, pelo teorema da representação, nós sabemos que uma fórmula recursiva é representável. Então, existe uma fórmula que faz exatamente essa mesma definição, porém é feita sem fazer essas impredicatividades. Então, nós podemos usar o termo na definição de termo, contanto que façamos isso de modo recursivo, recorrendo a coisas mais simples. Então, nós seguimos com o nosso procedimento aqui, fazendo mais um ou, e agora reconhecendo o caso em que nós temos uma soma ou um produto. No caso, nós temos soma e produto, e no final nós temos um parênteses fechando. Entre esses dois parênteses e a soma ou o produto, nós vamos ter dois termos. Então, primeiro, nós começamos reconhecendo a casca, isso é, nós vamos reconhecer que o primeiro elemento é o abre parênteses, o último elemento é o fecha parênteses, e, além disso,
vai existir algum elemento dessa sequência que é uma soma ou é um produto, e o restante, as duas subsequências restantes, são termos. Ou seja, existe um x tal que o beta-xn é 8 ou é 9, ou seja, esses números são os números da soma e do produto. E, além disso, quando fazemos os recortes dos elementos restantes, vamos ter termos. Ou seja, o que nós vamos ter? Vamos ter que a sequência que vai de 2 até x menos 1, que é o primeiro recorte, é um termo, e a sequência que vai de x mais 1 até o último elemento, menos 1, é também um termo. E observe que isso finaliza a nossa definição da fórmula, que diz n é um número que representa uma sequência, que é um termo na nossa linguagem. Para sermos completos aqui, vamos escrever que, pelo teorema da representação, essa definição recursiva é representável e, portanto, temos uma fórmula que representa essa ideia, a ideia de que n é o número de uma sequência que é um termo. Observe agora que, por um procedimento muito similar, mas que vamos omitir para não repetirmos esse tipo de trabalho, nós temos também que a fórmula que diz n é o número de uma fórmula na nossa linguagem também vai ser algo representável. E para observarmos isso, vamos apenas escrever a definição recursiva de uma fórmula. Uma φ é uma fórmula quando ela é do formato T1 é igual a T2, ou seja, um termo é igual a um termo. Afinal de contas, a nossa linguagem da aritmética tem apenas um tipo de relação, que é a relação de igualdade. Então, nós temos essa primeira forma de obter termos. Além disso, nós podemos obter novas formas com as composições booleanas, ou seja, não alfa, ou uma coisa como alfa ou beta, ou a partir de quantificações com algum tipo de variável a partir de uma fórmula. Então, observe que isso se trata também de uma definição recursiva e por um procedimento muito similar ao que acabamos de fazer para os termos, nós podemos obter uma definição recursiva na linguagem das codificações que, pelo teorema da representação, vai nos dar uma representação dessa ideia, desse conceito, que diz que n é o número de uma fórmula da nossa linguagem, a partir da ideia de que se trata de uma sequência de símbolos que satisfaz algumas regras entre eles. Agora, nós fazemos o reconhecimento das fórmulas que são axiomas de uma teoria. Se uma teoria for definida recursivamente, então a ideia, o conceito que diz n é o número de um axioma dessa teoria, também vai ser uma ideia representável. Afinal, nós podemos escrever essa recursividade de modo codificado e, usando o teorema da representação, vamos obter uma representação, uma fórmula que representa isso, sem fazer uso das definições recursivas. Então, observe que a aritmética ela é de fato uma teoria recursiva. Quase todas as teorias que nós usamos em matemática são feitas a partir de uma definição recursiva. Como que nós fazemos isso? Nós temos uma lista de axiomas e, além disso, nós temos uma regra para produzir axiomas, que seria o axioma da indução, que é feito a partir de regras. Ele nos dá uma fórmula a partir de cada uma propriedade que nós possamos ter sobre números. Então, nós temos uma regra recursiva para nos dar quem são os axiomas da aritmética. Ou seja, existe um procedimento mecânico para determinar se uma fórmula é ou não axioma da aritmética. E, portanto, como se trata de um procedimento recursivo, nós sabemos que podemos representar a ideia n, o número n, é uma sequência de um axioma da aritmética.
Com isso, nós finalizamos a representação da aritmética. Agora, no próximo vídeo, nós vamos representar a ideia de ser teorema. Como que fazer a representação de sequências de números, que são todos eles números de fórmulas, e que satisfazem a regra de ser uma prova. Nós vamos fazer isso em um pouco mais de detalhes no próximo vídeo e mais alguns comentários importantes sobre esse passo final da ideia de representação. Muito obrigado e até o próximo vídeo.